tema de hoje é grão de mostarda. Referência, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. O nome do capítulo é A Fé Transporta Montanhas e o item que eu separei é o Poder da Fé. Que história é essa de grão de mostarda? Da onde que a gente tirou isso? Grão de mostarda, a semente da mostarda, uma das menores sementes. Vamos à história do Evangelho? Basicamente eu vou dar uma resumida aqui, tá, gente? O que acontece? Um homem vai com seu filho, chamado de lunático, ou endemoniado, ou obsidiado, pedir ajuda aos apóstolos de Jesus. Então esse pai leva o seu filho, tentando buscar um auxílio, uma ajuda, com o seu filho que estava obsidiado, lunático, ou, como é que chama aqui? Endemoniado. Muito bem. Chegando lá, os apóstolos não conseguem fazer nada. Levaram o garoto e os apóstolos não conseguiram. Chamam Jesus. Vamos levar o Jesus? Muito bem. Jesus leva o garoto até o Jesus e Jesus consegue resolver a questão. Se aproximando do menino, o espírito que estava ali obsediando se afasta e aí que vem a grande lição. Porque esse processo é muito natural de Jesus tá de alguma forma a sua presença, a sua luz, naturalmente afasta qualquer tipo de vibração negativa, qualquer espírito que poderia estar prejudicando, perturbando aquela criança naquele momento. O importante da história vem agora. Passou o momento, o pai levou o filho e os apóstolos começaram a se questionar. Mas peraí, por que a gente não conseguiu? Vamos perguntar para Jesus. Jesus, por que a gente não conseguiu tirar o demônio, o espírito obsessor, enfim, a perturbação que essa criança estava carregando? E Jesus responde o seguinte: por causa da vossa incredulidade. E diz, se tivesses a fé, vamos ressaltar a questão da fé, que é isso que a gente vai falar hoje à noite. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para aquela montanha, move-te daqui para ali, e assim eu faria. A fé. É isso que a gente vai falar hoje. E o grão de mostarda. Por que foi utilizada essa história do grão de mostarda? Por que Jesus trouxe essa questão? Porque o grão de mostarda é um dos menores grãos que existem. Não é o menor. Eu achava que era o menor, algumas pessoas dizem que é o menor, mas quando a gente bota no Google, pesquisa aí no Google, existem grãos menores. Mas o grão de mostarda foi utilizado por Jesus, muito provavelmente porque era o meio que ele utilizava, o recurso que ele tinha para fazer aquela ilustração. Que o grãozinho de mostarda tão pequenino, comparando com a intensidade, o poder da fé, seria o suficiente para mover a montanha, nessa analogia que a gente vai falar à frente. Mas principalmente pela falta dessa fé, ou por essa fé vacilante ainda não adquirida pelos apóstolos, que eles não conseguiam cumprir aquele ajuda, aquele auxílio, aquele pai que estava pedindo, recorrendo aquele auxílio naquele momento. É um dos menores grãos, o grão de mostarda, mas sai uma árvore belíssima. Bota no Google também. É uma árvore frondosa, robusta e muito bonita, que é um dos menores grãozinhos, é tão pequenininho, é muito interessante, bota no Google que vocês vão ver. Jesus utilizava dessas referências, só continuando a falar sobre Jesus, exatamente ilustrando na sua caminhada, junto à população, junto ao povo que o cercava, para demonstrar um pouco como é que ele conseguia passar os seus ensinamentos, muito nessa questão agrícola, na questão da pesca, na questão das leis daquele momento. Então Jesus ia transmitindo os seus ensinamentos através das questões da atualidade. E de certa forma, hoje em dia, é o que a doutrina espírita faz também. Os espíritos de luz que vêm ao nosso encontro, transmitindo as suas informações através de livros, mensagens, com temas atuais, para a nossa compreensão da mensagem de Jesus, para nos aproximar. De alguma forma também nós, oradores espíritas, buscamos isso,
trazer as nossas questões, os nossos anseios, os nossos medos, as nossas dúvidas, o que se passa no mundo, e a gente coloca Jesus na causa. A gente tenta compreender, a grande questão é, e se Jesus estivesse aqui, como faria? Como a gente pode vivenciar essa provação, essa expiação nesse mundo que nos cerca, com Jesus ao nosso lado? Porque Ele está sempre ao nosso lado, basta a gente querer segurar a sua mão nessa caminhada. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto aqui para a gente não se perder muito. A fé que move montanhas. Essa figura de linguagem que Jesus utilizou, vamos lembrar, fisicamente é impossível, né? A gente mover uma montanha. Mas essa figura de linguagem é muito importante, muito profunda e muito significativa. Porque quando a gente vai falar de fé, é um assunto muito complicado e muito sensível por uma questão. Porque indiretamente a gente está falando de controle. E falar de controle mexe aqui dentro, balança com a gente. Está muito ligado ao nosso livre-arbítrio e de alguma forma também está muito ligado ao nosso orgulho. Orgulho que todos nós temos. Eu, você, meu irmão, de alguma forma ainda temos orgulho e egoísmo. Porque essa é a característica de espíritos encarnantes no planeta Terra, necessitando evoluir. É um pouco de nós que a gente está falando. Então, vamos voltar. Controle. Falar sobre controle, falar sobre fé. Quando a gente perde o controle, ou quando a gente tem controle das questões, será que a gente tem dificuldade em relação ao controle ou não? Como a gente gosta e quer ter normalmente o controle de tudo na nossa vida, de tudo ao nosso redor. E controlar a nossa vida é importante, claro, ter autonomia, é positivo, não é negativo ter o controle das coisas, ok? Quando a gente sabe para onde a gente vai, quando a gente tem um controle e o direcionamento da nossa vida, isso é muito importante. Mas vamos lá, agora que vem a questão. E aquilo que a gente não consegue controlar, aquilo que foge ao nosso controle, como é que a gente se relaciona com isso? Como é que a gente faz? Será que a gente consegue delegar de alguma forma? Entregar nas mãos do Pai? É nesse momento que entra, penso eu, o poder da fé. É o momento que a gente, de alguma forma, é defrontado com a impossibilidade de ter o controle sobre tudo. Porque por mais que a gente tente, nós nunca teremos o controle sobre todas as situações ao nosso redor na nossa vida. E somente a fé vai conseguir responder e explicar muitas coisas, principalmente aquelas que não são explicadas. Explicar o inexplicável é só através da fé. É quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, pergunta número 1, o que é Deus? Não vou falar a resposta, deixo para vocês lerem depois e refletir sobre esse assunto. Eu gosto muito, já falei aqui e vou repetir, de tão difícil que é da gente compreender, mas eu gosto muito da exemplificação, do modo carinhoso e amoroso que Jesus tenta explicar Deus para nós. Ele explica da seguinte forma, muito simples. Deus Pai. Deus Pai. Pai talvez seja uma forma mais fácil da gente compreender e se relacionar com Deus. Entender Deus como esse Pai amoroso, que olha, que cuida de nós, que nos abraça, que está ali ao tempo inteiro ao nosso redor. Então essa compreensão de Deus Pai talvez seja ali uma maneira que nos facilita esse aproximar da divindade, do alto, de como a gente queira chamar, interpretar algo tão difícil de explicar em palavras. Não é à toa que foi a primeira pergunta que Kardec fez. E a gente lê, e é difícil até hoje entender, é muito vago, é muito subjetivo,
é muito aberto. Mas vamos lá, vamos voltar a falar de fé. Falar de fé é complicado, porque a gente está falando de sentimento. E o que é fé para você, para mim, pode ser completamente diferente. A questão aqui não é comparar quem tem mais fé, quem é melhor ou quem é pior, não é por aí. Mas é uma questão de sentimento. É mais forte, é menos forte, é mais importante, é menos importante, te dá mais ou menos sustentação na tua vida, principalmente naquelas horas que a gente mais necessita e que a gente lembra e roga ao Pai, ó meu Deus, desse momento que eu estou falando. A questão aqui, mais uma vez, não é competir quem tem mais ou tem menos fé, mas o convite, ou a proposta, é nós fortalecermos a nossa fé. E de alguma forma, e eu acredito que essa é a busca aqui, um pouco dessa reflexão que eu quero trazer, nós amanhã termos uma fé mais forte, mais robusta, mais fortalecida do que nós temos hoje. Então a comparação somos nós com nós mesmos. Quantas vezes as pessoas às vezes comendo e falam assim, poxa Nelson, me ajuda, que a minha fé é fraca, eu quero acreditar mais, eu quero confiar mais, eu tenho dificuldade. Isso é uma conquista. E através da doutrina espírita, esse convite para nós, através da reflexão, a fé raciocinada, encontrarmos o Pai. Não é só porque a nossa mãe, o nosso pai, o nosso avô, a nossa avó, nosso tio, ou no nosso seio da sociedade, nos diz que a gente tem que acreditar em alguém, tem que acreditar no Pai, no Papai do Céu, em Deus, ou como foi nos ensinado. Através da reflexão, nós vamos ao encontro e chegamos à conclusão que sim, é o Pai que toma conta e gere tudo isso. Não há outra maneira. A fé raciocinada é exatamente isso, ir de encontro através do raciocínio, da reflexão. Então o convite é, vamos raciocinar, vamos pensar, vamos compreender, vamos estudar. É assim que a gente vai fortalecer a nossa fé. Sabe como? Entendendo. Vamos entender a dinâmica. E aí a doutrina espírita, Jesus, vem nos auxiliar para entender melhor o Pai, entender melhor essa dinâmica da vida, por que a gente encarna, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, de onde a gente veio. Sabe aquelas perguntas que, às vezes, o nosso pai, a nossa mãe não tem a resposta? O convite da doutrina espírita é exatamente esse. Vamos através do intelecto, do conhecimento, do estudo, compreender. E compreendendo nós vamos fortalecer a nossa fé. É um processo gradual, automático. Naturalmente a gente vai se fortalecendo, vai passando a estreitar os laços com a espiritualidade, estreitar os laços com o Pai. É disso que a gente está falando. Conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Simples dessa maneira. Às vezes pela falta de conhecimento que nós nos distanciamos, que nós sofremos. Quantas das nossas dores são somente consequências naturais do nosso desvio do caminho reto, do caminho certo, que você e eu, a gente sabe qual é. Não precisa ser grande entendedor dos testamentos de Jesus, de todas as suas passagens. A gente já tem minimamente o entendimento da proposta do Cristo. E às vezes, por não seguir esse caminho, ou preferir outros, ou dar uma desviada ali, que a gente bate com a cara na parede. E dói. E a gente sofre, e machuca. E sabe o que acontece? Mais cedo ou mais tarde a gente volta para o caminho certo. Todos os caminhos nos levam ao ensinamento do Cristo, ao ensinamento do amor. A gente pode dar a volta o que for, pode demorar, pode bater com a cara na parede 1 milhão de vezes. Mais cedo ou mais tarde a gente vai seguir no caminho que a gente já sabe,
Conhecei a verdade vos libertará. Libertará de quê, Nelson? Libertará desse sofrimento que existe, muitas vezes, também pela essa falta de fé, ou a fé fraca, ou essa fé vacilante, como, por exemplo, os apóstolos tiveram. Olha que a gente está falando dos apóstolos de Jesus, ok? Então, vamos, até para a gente se situar aqui, não querendo fazer comparação, mas já comparando, eu já estou comparando, falei para não fazer, mas estou fazendo. Se os apóstolos que eram apóstolos, aqueles preparados que estavam ao lado do mestre nessa caminhada e foram responsáveis pela multiplicação pós-desencarne de Jesus, tinham uma fé ainda não robusta, não forte o suficiente e vacilaram nesse menino que o pai levou, nessa passagem do poder da fé, a fé move montanhas, no capítulo 19 do Evangelho. Então imagina nós. Tudo bem, não tem problema, gente. A fé é uma construção. Vamos construir tijolinho pós tijolinho. Através de quê? Através do nosso esforço. Através desse encontro. É uma conquista, é um bem adquirido esse processo de construção. Não vai cair do céu, de repente, eu tenho mais fé, eu tenho menos fé. Isso é bem adquirido. Aí você talvez, de novo, comparando, gente, a gente adora comparar, né? Você olha às vezes para o seu vizinho e fala assim, eu queria ter a fé dele, mas eu não tenho. Mas ele não estudou nada, ele nem é muito ligado, mas ele naturalmente está lá dentro. Sabe como é que é? Quando as pessoas têm uma fé natural, intrínseca, já bem adquirido? Vamos lá. Espíritos reencarnantes que somos. A fé que a gente tem hoje não é só porque a gente está estudando agora aqui, não, nessa encarnação, nessa vida. Já é conquista de passado. Quem fomos nós no passado? Como nós nos relacionamos com o Pai, com Deus, com a divindade? Como é que esse relacionamento, como é que essa troca? Então hoje nós somos resultado daquilo que nós viemos construindo, encarnação pós encarnação. E nesse momento que a gente começa a se questionar, o mais importante, encarnação pós encarnação. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, gente. Tão pouco interessa o que a gente foi lá atrás. O que interessa é o que nós somos hoje, agora. Que também tem muito espírita que adora ficar olhando para trás para tentar, quase que no... como é que é? O programa de fofoca para ver o que eu era, o que eu deixei de ser, como é que eu fui, será que eu fui bonzinho, será que eu fui malvado? Isso tampouco interessa, porque se tem um véu do esquecimento, não é para a gente lembrar. Ok, às vezes a gente tem acesso num processo de psicoterapia, mesmo com a mediunidade mais aflorada. Claro que se a informação veio, e muitos de nós temos sim a informação, é porque é para vir. Mas são pontuais, são casos específicos. Em geral, o véu do esquecimento existe, não é por acaso. Então o mais importante é nós nos questionarmos hoje. Vamos trazer para o hoje o quanto nós acreditamos no Pai. E mais importante do que isso, ou principalmente, o quanto nós confiamos no alto. A fé é acreditar, mas confiar. Acreditar é fácil. A questão da confiança, de entregar na mão do Pai, que é o questionamento que muitos de nós passamos, principalmente na hora difícil. Eu pergunto para vocês, será que a gente entrega mesmo? Interrogação. Naquela hora H ali, na hora do vamos ver, será que tudo que a gente aprende aqui com a doutrina espírita, aprende com Jesus, o que a gente já sabe, será que a gente lembra dele ou a gente se esquece? Eu estou falando naquela hora da emoção, que o sangue sobe, que acontece uma coisa que foge ao nosso controle, um momento difícil que provavelmente todos nós aqui, se vocês fizerem essa reflexão, vocês vão lembrar de um momento passado que cada um viveu. E nesse momento, como é que estava a nossa fé? Interrogação. Será que era uma fé vacilante? Se era vacilante, se foi vacilante, é porque ainda não é forte o suficiente. Vou repetir, ainda
ainda porque só depende de nós fortalecermos ela. Para quê, Nelson? Para o próximo momento que tiver uma provação, uma expiação, uma questão que a gente perde o chão, trabalhar a nossa fé, o nosso contato com o alto. Mas não só, tá, gente? Não precisa ser só na hora do desespero e da dor. A ligação com o alto, a ligação, principalmente a nossa vibração, conexão com a espiritualidade de luz que nos cerca, é feita 24 horas, 365 dias por ano. Não é só na hora da dor, não é só na hora do desespero. Então a fé raciocinada é o quê? É sentimento e razão, que são opostos que normalmente não se atraem, mas nesse caso é possível. É possível buscar o sentimento e a razão. E esse é o convite que a doutrina nos faz. Vamos à razão? Vamos pensar aqui rapidamente. Quando a gente analisa tudo, a vida toda, tá? Tentar ir profundo, mas não muito profundo. Mas lá no fundo, se não for para entregar nas mãos do Pai, nada faz sentido. Repito, nada faz sentido. Entregar nas mãos do Pai é sabedoria, é saber da nossa pequenez, mas que apesar disso, a gente tem um Pai que nos ama e que olha por nós igualmente, seus filhos pequenos que somos, mas o Pai olha por nós. Tem uma frase que a gente repete muito e eu quero compartilhar com vocês aqui, que é muito aquilo que a gente aprende desde criança, está na musiquinha, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é essa frase que a gente conhece? Tá. Mas eu vou trazer uma tradução para vocês diferente, ok? Quem fez essa tradução foi o Severino Celestino. Gosto muito dele. Ele buscou os evangelhos originais e em hebraico fez uma tradução junto com ele próprio, junto com alguém da... não lembro agora, mas enfim, tem um livro dele que é Analisando as Traduções Bíblicas. Recomendo demais. Vamos a essa frase? Vou repetir. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esquece. Anota aí. Adonai é meu pastor, não me faltará. Adonai, Deus. Ok. Deus é meu pastor, não me faltará. Não me faltará é diferente do que nada me faltará. Adonai, Deus, é o pastor. Quem é o pastor? O pastor é aquele que cuida do seu rebanho. É aquele que cuida dos seus filhos. E não faltará a eles o quê? Não faltará seu rebanho. Então, quando a gente para compreender essa frase nessa tradução, que normalmente a gente leva não me faltará, nada me faltará na minha vida, não, no caso, Deus é o nosso pastor, Adonai é o nosso pastor, e não me faltará, ou seja, ele não faltará conosco, ele está sempre conosco. Resumindo, Deus está sempre presente, aquela frase, Deus está no controle. E aí vem a pergunta, e a gente? Será que a gente deixa ele controlar? Será que nós confiamos no pastor que cuida desse rebanho? Interrogação. Tem mais 5 minutinhos aqui e eu quero compartilhar com vocês só um pequeno trecho do Evangelho que está aqui no item 19, bem no finalzinho, ponto 5. Muito rápido, só para a gente refletir sobre isso. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, a gente está falando aqui sobre magnetismo. E aí tem uma outra frase que eu gosto de lembrar. A tua fé te curou. Lembra que Jesus falava isso? Quantas vezes Jesus faz esse convite à fé após o momento da cura que ele realizava?
Muitas das suas curas ele atribuía não ao Pai, mas ele atribuía à fé daquele que o cercava, ao poder da fé. Vamos refletir sobre isso, vamos pensar, vamos questionar a nossa fé. Voltando a falar sobre o magnetismo, o poder da cura, que alguns chamam de milagre, através da imposição das mãos, através da manipulação dos fluidos. Quantos milagres, entre aspas, são realizados diariamente num trabalho mediúnico, através da realização de um tratamento mediúnico numa casa espírita, e não só manipulação de fluidos, magnetismo, a realização de nós, através da nossa fé e o nosso aparelho orgânico, físico, em benefício do próximo e é para nós mesmos também. A tua fé te curou, a nossa fé nos curou. Já está no nosso horário, faltam poucos minutos. Eu vou finalizando esse convite que eu acredito que no fundo, é um convite para nós fortalecermos, construirmos aos pouquinhos, no nosso momento, mas através do nosso esforço, essa questão da fé. Então tenhamos fé. Vamos fazer aqui um upgrade, um avanço no que a gente já acredita e vamos passar a, principalmente, confiar mais. Confiança, não só acreditar. Vamos confiar mais. A espiritualidade está sempre do nosso lado. Todos nós temos, no mínimo, um espírito de luz, um espírito mais elevado que cuida de nós e está o tempo inteiro. A função dele é essa, tá, gente? A função dele é essa. Cuidar, olhar por nós. No mínimo, um espírito de luz. Então vamos nos conectar a ele. Vamos nos conectar com o alto, através da oração, através dos nossos pensamentos, através das nossas escolhas, daquilo que nós nos conectamos na nossa vida, e assim entregar, literalmente, nas mãos do Pai. Já bateu o nosso horário, eu agradeço a todos que estiveram comigo aqui, compartilhando. Eu vi que mandaram algumas mensagens escritas, eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, não tenho essa habilidade ainda, mas depois eu vou ler com calma, eu vou só fazer aqui a oração para fechar o compromisso com a casa, tá bom? Então convido a todos, quem quiser comigo, a fechar os olhos, e aqui agradecemos a Deus Pai, como Jesus nos ensinou, Deus Pai. Agradecemos também a Jesus, nosso amigo, nosso guia, nosso mestre. Agradecemos a espiritualidade do SEAP que dirige e permite esse trabalho, essa reunião online, mas conectados através do pensamento, através da vibração. Aqui estamos buscando e aprendendo um pouco mais com os ensinamentos de Jesus. E por isso agradecemos por mais essa oportunidade. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, obrigado por quem esteve online aqui. Eu vou agora, deixa eu ler rapidamente, gente, aqui foi a Maria que mandou, né? Se tivesse a fé tão pequena, seguro que você estivesse um grão de mostarda. Exatamente, Maria. Leia o capítulo completo. Disse-lhe por causa da pouca fé. Exatamente. É esse trecho mesmo, Maria. É esse trecho mesmo do capítulo 19. Então fica aqui o convite. Capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o poder da fé. O poder da fé? Primeiro item. O capítulo é a fé transporta montanhas. Primeiro item, o poder da fé. Tá bom? Gente, vou fechando por aqui. Obrigado a todos. Boa noite e até mês que vem. Estamos de volta aqui no último domingo do mês que vem. Tá bom? Muito obrigado, Maria. Obrigado pela presença. Boa noite. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.